Hoje eu quero ministrar uma palavra em Isaías, capítulo 55. É um capítulo extraordinário, né? Uma palavra tão rica que a gente nunca cansa de ministrar. Mas nessa ocasião eu senti no meu coração de ministrar sobre esses 3 primeiros versículos de Isaías, capítulo 55. Isaías 55, de 1 a 3. Vamos ler a palavra de Deus juntos. Diz assim: Ó vós todos que tendes sede, vinde às águas, e os que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Amém. Espírito Santo, obrigado pela tua palavra. Nesse momento, queremos ouvir a tua voz, Senhor, para que, ao ouvir a ti, Senhor, a vida entre nós, um milagre aconteça. Muito obrigado por essa oportunidade, por cada pessoa que se dispôs a estar aqui. Eu sei que muito mais do que nós, foi o Senhor mesmo quem convidou e constrangeu essas pessoas a estarem aqui nesta manhã. Muito obrigado. Eu sei que o Senhor não decepcionará ninguém, mas o Senhor surpreenderá a todos aqueles que creem na tua palavra. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus oro e agradeço. Amém. Amém. Já fomos aí tão bem direcionados e até alimentados por uma boa palavra do pastor Eduardo, mas eu quero falar um pouco mais com vocês e quero falar com o tema investindo na vida de Deus. A realidade é que Deus, Ele tem uma vida para nós. Ele nos projetou para termos uma vida que Ele preparou para nós. Então Deus, pela sua palavra, Ele nos chama para Ele, para que nele nós possamos receber a vida que nos foi roubada. Na realidade, a vida do homem foi roubada pelo diabo. E há uma vida de Deus, uma vida que Deus projetou para nós, e uma vida para o nosso interior, uma vida para a nossa alma, tanto neste tempo que nós estamos aqui vivendo, como para a vida eterna. Deus tem esta vida hoje para nós. Lembra-se? A vida de Deus é uma vida eterna. Se ela é eterna, ela já existe. Nós entramos nessa vida, porque ela é eterna, ela já existe. Então nós entramos na vida eterna. E a realidade é que nós então fomos roubados no mundo espiritual pelo diabo. Na realidade, o que acontece no físico tem uma relação muito forte com aquilo que acontece no espiritual. Então aqueles que não creem no espiritual, eles acabam padecendo demais e não conseguem nunca encontrar satisfação e paz nessa vida. Por mais que encontre riquezas e prazeres, nunca encontrarão satisfação e paz. Então, por quê? Porque nós cremos que Deus tem uma vida, e tem tudo a ver com a nossa vida espiritual. Então, a palavra de Deus diz isso, que existe um ladrão em João 10:10, Jesus, ele veio aqui e alertou, olha, existe um ladrão, ele veio para roubar, para matar e para destruir.
mas eu sou quem tem a vida para vocês, e a vida em abundância. Não é qualquer vida, não é uma vidinha mirrada, não é? Mas é uma vida, e uma vida em abundância. Então, nós precisamos entender que quando o homem foi enganado pelo diabo, Adão e Eva foram enganados, eles perderam esta vida de Deus, e quando perdeu a vida de Deus, eles continuaram fisicamente vivos, mas eles perderam aquela vida no interior. O primeiro sentimento deles foi ter vergonha um do outro, foi ter medo de Deus. O medo entrou, a vergonha entrou, e uma série de outros sentimentos que nos traz morte na nossa alma, consequência de atitudes enganosas e erradas no espiritual. Então, o homem foi roubado, e até muitas pessoas que são cristãs têm sido roubadas na vida de Deus, porque por equívocos na vida espiritual têm dado brecha para que o inimigo que roubou lá no passado ainda roube hoje esta vida que Jesus diz que tem para nós. E apesar de crerem, continue na sua alma com uma vida mirrada. Então, quando a gente olha nesse versículo 3 que nós lemos aí, esse versículo 3 vai dizer, inclinai os vossos ouvidos, vinde a mim, e a vossa alma viverá. A vossa alma viverá. Então veja, Deus aqui, Ele fala não só de uma vida eterna, Ele fala de uma vida agora, fala sim de uma vida eterna, porque a alma, assim como o espírito, ela foi criada por Deus para viver eternamente. Porém, a nossa alma nós somos roubados dos nossos sentimentos com a rebeldia, com a desobediência, fazendo aquilo que nós gostamos. Quando nós fazemos só o que nós queremos e gostamos, nós somos enganados pelo diabo, que vai oferecer um monte de coisa que a gente gosta, como ele fez com Adão e Eva, oferecendo ali uma fruta que era única, gente, a única, em todo um cenário abundante, em toda uma vida de paraíso, de jardim do Éden. Tudo o homem tinha, porque Deus, quando criou o homem, Ele criou o homem com necessidades, mas Ele já tinha se antecipado para suprir as necessidades do homem. Ele criou o homem espírito, alma e corpo. O espírito, a parte que nós temos contato, que é semelhante a Deus, criou o homem à sua imagem e semelhante. No nosso espírito, o homem ser espiritual, mas com uma alma, que é a sede dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, das nossas vontades, das nossas emoções, e com um corpo que tem as suas necessidades, necessidade de alimentação, necessidade de descanso, e tem necessidade de vestes hoje. Então, Deus criou, mas Deus providenciou tudo para o homem. Antes de colocar o homem nesse mundo, interessante que Deus, Ele preparou todo um cenário. Quando você começa a ler a criação, né, ali no início do capítulo 2 de Gênesis, você vê que Deus fez todo um cenário maravilhoso. Deus criou o jardim do Éden, Ele colocou os rios ali correndo, Ele colocou um jardim maravilhoso, Ele colocou árvores para embelezar, Ele colocou os animais, Ele colocou rios, lagos. Eu fico imaginando aquela paisagem perfeita, aquele prazer. E quando olhou para Adão, falou: opa, peraí, Adão teve um desejo, apesar de ter quase tudo, ele colocou um desejo, né? Ver os animaizinhos, todos bonitinhos, com as suas animaizinhas, né? Com o seu parzinho. Então Adão começou a olhar, falou: epa, né? Deus então falou: não é bom que o homem esteja só, né? Deus não nos criou para viver só. Isso vale para todos os aspectos, né? Tanto a esposa com o esposo, como um esposo para a esposa, mas aí é o símbolo de uma família, tanto família física como família espiritual. Deus não criou, não é bom, é a palavra de Deus, que o homem esteja só. Ele tem que ter uma família física e agora, principalmente, uma família
maravilha física e espiritual. Então Deus criou a mulher e aí ficou perfeito. A mulher tinha o seu marido, logo teriam seus filhos, e que maravilha. E todo um cenário que a sua alma, que se deleitava. A pessoa que gostoso, eu fico imaginando, eu passeando com a minha mulher lá no Jardim do Éden, olhando aquela maravilha, né? Eu e a Sandra ali, ó, minha Eva, e passeando ali passeando no Éden. Oh, gente, aqueles rios maravilhosos, aquelas montanhas, né? Já viu como o jovem aventureiro, né? Ele gosta de subir no muro e pular lá no rio, numa árvore e pular. De vez em quando se arrependa, né? Porque Deus não deu asa, mas é gostoso, né? Mas a gente ia poder subir lá no alto de uma montanha, lá embaixo, aquela água. E a gente, lá vai eu, tchau. Sabe? E não ia. Agora a gente sofre as consequências, mas a gente na época não sofreria nada, porque não existia dor, não existia morte, não existia fratura, não existia nada. Era só vida de Deus para nós. E com isso, com essa perda, o homem perdeu. É assim, né? Hoje a gente leva um tombinho e já se assusta. Ainda mais quando não tem muita vida. Mas, sabe, mas Deus nos criou para desfrutar dessa maravilha que Ele criou. E nós, então a nossa alma era suprida. Nós tínhamos as árvores. Todo o trabalho do homem era ir até uma árvore daquela, e não era uma árvore, os frutos não davam lá na ponta da árvore. Era igual as mexeriqueiras que nós vimos agora lá no sítio, as laranjeiras, né? Um pé de jabuticaba, que você vai ali embaixo mesmo, não precisa nem muito esforço, pega seu trabalho, é só comer, né? Que gostoso, né? Trabalhinho de descascar, né? Até para passar o tempo na mexerica. Então, veja, esse era o sustento do homem, prazeroso. A alma do homem tinha prazer até em alimentar o seu corpo. E o homem foi roubado no espiritual. O homem foi enganado por um inimigo de Deus, e nosso inimigo, que é Satanás, que é o diabo. E a nossa luta não é contra as pessoas. O diabo mostra as pessoas, mas a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas nossa luta é espiritual, contra esse ladrão que só quer destruir a nossa alegria, quer destruir a nossa alma, que é a sede, o lugar aonde nós temos necessidade de termos prazer, de termos alegria, de termos satisfação, de termos paz. É aí que as pessoas têm sido destruídas. Então, veja, então Deus, Ele quer dar a vida nesse tempo, talvez não com a mesma plenitude, porque nesse mundo nós teremos aflições, mas graças a Deus que nós nunca precisamos desanimar, porque Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas fiquem animados, tenham bom ânimo, porque eu já venci este mundo. Então, nós, graças a Deus, apesar das lutas, nós temos um bom ânimo. Hoje eu não estou com uma saúde plena, mas eu tenho uma alegria, uma satisfação no meu interior. Apesar do meu físico não ter uma saúde plena, a minha alma, ela é saudável, graças a Deus, e tem muito da vida de Deus. E Deus quer dar esta vida na alma hoje e eternamente, porque quem não conseguem ter a vida na sua alma hoje, também não terá a vida eterna, sabe? Porque estão ligadas as duas, sabe? Apesar das aflições, nós temos uma vida abundante que Jesus veio trazer para nós nesse tempo. Então é uma alegria interior. Então veja, esse texto, aliás, né, o que Deus, Ele quer dar essa vida eterna, mas Ele quer ter uma aliança conosco, Ele quer ter um compromisso conosco. Por isso que nós estamos fazendo as células de aliança, porque muitas pessoas querem desfrutar dos benefícios de Deus,
mas não querem compromisso com Deus. Não querem compromisso com a palavra de Deus. Então, nós entendendo isso, nós fizemos as células de alianças aí por 10 semanas. E em 10 semanas, Deus está fazendo milagre. Deus, Ele já fez milagre e vai continuar fazendo milagre. Os milagres vão continuar se manifestando. Por quê? Porque Deus honra aqueles que são comprometidos com Ele. Sabe? Então, por causa deste compromisso, porém, Deus, Ele quer mais que nós, Ele quer mais do que dar para nós uma satisfação, uma alegria, alguns milagres durante algumas semanas de compromisso com Ele. Deus quer ter conosco uma aliança eterna, um compromisso eterno. E enquanto nós tivermos este compromisso eterno, com muita simplicidade, sabe, entendermos que Deus quer pessoas aliançadas, comprometidas com Ele, nós então poderemos estar recebendo na nossa vida os milagres, sabe, de Deus, as conquistas de Cristo Jesus para nós. E a palavra de Deus diz nesse mesmo verso 3 que nós falamos, que Deus daria para nós também, além da vida para a alma. Ele dá mais uma coisa aí nesse versículo 3 do capítulo 55 de Isaías. Além de, a sua alma viverá, e eu darei para vocês as firmes beneficências de Davi. Por que ele cita Davi? Porque Davi era uma pessoa comprometida, não era uma pessoa perfeita, mas compromissada, comprometida com Deus, um homem que amava Deus, um homem que buscava Deus, então tinha uma aliança com Deus, e Deus diz que Ele dará para nós as firmes beneficências, se nós tivermos esse compromisso com Ele, essa aliança como Davi teve, as firmes beneficências de Davi. E eu fico pensando, quais foram as beneficências de Davi? Qual a bênção da aliança que Davi tinha com Deus? Sabe qual que era? Que a descendência dele seria uma descendência abençoada e real. Olha, os filhos de Davi e as filhas eram príncipes e princesas, pessoas que governariam para sempre uma nação. Então, sabe, eu quero dizer para vocês, a promessa de Deus para quem é comprometido com Ele é que seus filhos serão príncipes e princesas, uma descendência abençoada. E essa descendência de Davi culminou lá em Jesus, que é da descendência. Você, quando lê a palavra de Deus, você vai ver que Davi é descendência de, aliás, que Jesus, ele é descendência de Davi. Deus enviou ele numa família que era descendente, sim, de Davi. Então, eu quero que você saiba, Deus, Ele quer dar a nós essas bênçãos, essas beneficências, o bem que o compromisso com Ele traz para nós, uma descendência abençoada, são filhos abençoados. Você olha para os príncipes dentro da sua casa, para as suas princesas, sabe, hoje nós vemos tantos filhos aí nas drogas, sabe, na bandidagem, no crime, sabe, tantas pessoas aí. Deus não criou a gente para isso, sabe, Ele criou-nos para termos compromisso com Ele, e para que a nossa descendência fosse uma descendência abençoada. Tudo bem, teve reis que se afastaram de Deus, mas eles foram reis, eles foram príncipes, eles não quiseram compromisso, muitos deles, e acabaram sofrendo as consequências, mas a palavra de Deus se cumpriu, eles se tornaram todos reis, príncipes, e alguns reis, princesas do Senhor. Então eu quero dizer para você, Deus tem uma promessa para você, Deus tem uma promessa para a sua família. São pessoas de excelências honradas, são príncipes e princesas. Então, veja, essas bênçãos, então, essa vida na nossa alma, nos nossos sentimentos, Deus quer tirar essa angústia, essa insatisfação, e Ele quer colocar vida, e vida em abundância, sabe? Mas uma coisa que precisamos entender nesta manhã, e também na noite que vem, não basta saber disso e acreditar nessa palavra. Não é, sabe?
não é, sabe, porque estes versículos que nós lemos, esses versículos falam de nós termos atitudes, e atitudes certas, porque tem gente que não é acomodada, mas tem atitude errada. E esse texto, então, fala de uma promessa de quem tem compromisso com Deus, mas fala de atitudes certas. Então, nós, para isso, nós vamos precisar investir na nossa vida espiritual. No versículo 1 diz: ó, vinde todos vocês que têm sede, vinde às águas, e o que não tem dinheiro, venha, compre e coma. Sim, venha, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Interessante, né? Fala de comprar vinho e leite. Biblicamente, vinho, ele é o símbolo da alegria e do prazer dessa vida. É um símbolo bíblico, o vinho. Símbolo da alegria e do prazer. Então, Deus está falando para comprar vinho e fala leite. E leite? Leite é um alimento prazeroso, é um sustento, é aquele sustento prazeroso que eu falei. Lembra que quando Deus tirou o povo dele da escravidão, o que ele prometeu? Vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Alimentos prazerosos e que sustenta a figura de uma criança recebendo o leite. É lógico que nós precisamos crescer e ter o alimento sólido, mas no início, até ser fortalecido, sabe? Uma criança, ela é amamentada com leite pela mãe. Primeiramente, a mãe pega essa criança nos braços e coloca no seu seio, para que a criança receba esse leite com todo o conforto. Aí a criança cresce um pouquinho mais, a mãe pega uma mamadeira, coloca leite e... pega a criança no colo, põe o leitinho na boca, ou então deixa a criança deitadinha, balançando as perninhas, né? e comendo, bebendo aquele leitinho. E tem criança já grandinha que a mamãe ainda faz todinho, né? Pega o leitinho, dá uma transformada nele, toma TT só um pouquinho transformado. Quer que a mamãe dê um todinho, né? Então vai lá, tem umas crianças aí com 13, 14, 15, 20 anos, que a mãe ainda faz isso, né? Mas isso, é isso que Deus está dizendo, sabe? Não tem problema, né? Gostou? A mamãe sempre paparica, né? Eu, antes da minha mãe falecer há 3 anos, ia na casa dela, quando ela podia andar ainda, há 3 anos, 4 anos atrás, ia na casa dela. Ai, quer que a mãe faça uma comidinha para você? Falar: ai, mãe, ainda bem que eu vim aqui, porque minha mulher não faz comida para mim. Brincava sempre com ela, mas sempre eu queria fazer algo. E assim, né? Hoje eu vejo gente vai na casa da minha sogra, quer fazer comida. Olha, filhinha, a mãe fez isso. Para mim, eu entro de carona, né? E vou nesse embalo. Mas é gostoso, não tem problema. Mas o que Deus está falando é que nós fomos criados para isso e que nós podemos investir, porque quando fala sem preço, de graça, né? Mas exige uma ação. Vocês entendem isso? Exige de nós uma ação. A fé, ela exige uma atitude. A fé, ela exige uma ação. Porque quando Deus diz assim: vinde, compre, essas duas expressões, vinde e compre, quer dizer, saia do seu comodismo, faça o investimento, é de graça. É como se eu dissesse, enfiasse a mão no bolso aqui, pegasse uma nota de R$100 e falasse aqui: olha, Marcelo, essa nota é para você, ela é sua, é de graça, não tem nada que fazer para ganhar essa nota. Ele falava: oba, oba. E eu falava: essa nota é sua. Ele: oba, oba, eu tenho. E continua sentado. Não levanta, não vem não, porque não tem nota nenhuma aqui. Mas, sabe, as coisas de graça, ela exige que nós
creiamos a ponto de nos mover para recebê-la. E muitos não entendem isso. Sabe que a fé sem obras, diz Tiago na palavra de Deus, que a fé sem obras, ela é morta. Fé sem obras, sabe o que quer dizer? Fé sem atitude, sem você fazer nada, ela é morta. Nós precisamos nos mover. Então, sabe, amados, é sem preço, é de graça, sim, mas é preciso sair do comodismo espiritual. O comodismo espiritual é o maior inimigo da vida de Deus. Sabe, amados, até pedimos muitas vezes, até clamamos, Deus me socorre, Deus me ajuda. Deus realmente socorre, Deus ajuda, sabe? Mas nós não podemos viver desta maneira, com um socorro aqui, com outra ajuda ali, não! Nós precisamos viver por fé, porque Deus disse na sua palavra, e repetiu várias vezes, diz em Abacuque, e repete outras vezes no Novo Testamento, porque o meu justo, aqueles que creem em Deus, entregaram a vida e foram justificados, e não tem mais as consequências do pecado na vida dele, o meu justo viverá pela fé. E esse viver pela fé é se mover em fé, é sair do comodismo e investir. Venha, vinde, compre. Deus está falando, saia do comodismo. Então Deus quer nos tirar do comodismo espiritual. Ah, mas a palavra de Deus diz, esperei com paciência no Senhor, e Ele olhou para mim e ouviu o meu clamor. É verdade, mas nós estamos numa jornada e numa caminhada, e nós não podemos esperar de uma maneira passiva, nós temos que esperar com atitude. A mensagem da pastora Giovanni com o pastor Giovanni, com a pastora Andiara, inverti aí, mas deu certo, que eles pregaram aqui juntos, né, o testemunho deles, o que fazer enquanto esperamos. Por que ela disse isso? Sabe por quê? Porque ela estava grávida, quando ela, há pouco mais de um ano atrás, quando ela pegou Covid, ela estava grávida quando ela foi internada no hospital. Ela foi entubada. E por 12 dias, acho que ela ficou entubada. Foi 12 ou 14? Cadê a Andiara? Só para me contrariar. De 12 a 14. Aquele que não dá o braço a torcer, né? Ficou 13 dias entubada. E tiveram que esperar um socorro divino, por quê? Porque os médicos já tinham desistido de uma criança para tentar salvar a vida dela. E o que o Giovanni conta que ele ficou fazendo? Se lamentando na casa dele, se afundando ali, a cabeça debaixo do travesseiro? Não, com aquela dor, com aquele peso, ele saía e ia fazer célula, ele saía e vinha cultuar a Deus, ouvir a palavra, ele glorificava a Deus, ele louvava a Deus, ele exaltava a Deus. Está chorando, louve, está sofrendo, louve. Agora louvar é agradar a Deus, é fazer o que Deus quer, não é só cantar, mas não só cantar, é cantar e agir. Louvar quer dizer agradar, fazer o que Deus quer, não mergulhar ali, não, eu não quero mais nada, não vou fazer mais nada. Não, Deus espera as nossas atitudes. Sabe, amado, a palavra de Deus diz que Jesus já conquistou todas as coisas nesse mundo para nós. Jesus já conquistou tudo no mundo físico. Ele veio já. Tem gente que fica falando, vem, e não vai. Vem, o que está esperando? Estou esperando uma revelação de Deus. Querido, sinto muito,
Se você não tomar um passo de fé, você vai ficar a vida toda como uma pessoa crítica, achando que essa religião, aquela religião, essa igreja, aquela igreja é certa, que essa é errada, aquela é outra errada, mas nunca verá a glória de Deus na sua vida. Porque o reino de Deus, ele se faz com atitude. E se Jesus pega uma criança e fala, olha, vocês têm que ser como uma dessas crianças, senão vocês não vão ver o reino do céu. Então, sabe, amado, nós precisamos parar com essa infantilidade, porque nós precisamos nos mover no espiritual. Efésios 1:3, coloca aí para mim, Júlia. Ana Júlia está ali, né? Olha, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Olha que tremendo esse versículo. Jesus, ele não vai nos abençoar. Jesus já nos abençoou. A gente usa a expressão, Deus vai te abençoar, mas Deus já nos abençoou. Você vai ter fé para ser abençoado, você vai ter fé para receber a bênção, mas já está conquistado. Agora, nós precisamos entender que o justo viverá pela fé, uma fé operante, uma fé que sai do natural, se move no natural, para poder entrar no sobrenatural. Então, quando nós estamos esperando algo de Deus, nós estamos caminhando em fé para o espiritual, para tomar posse daquilo que já foi conquistado por Cristo Jesus. Então, vamos entender isso. Nós, então, precisamos entrar, amados. É como que eu tenho uma visão. Você está, meu Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e Jesus está ali. Esperando a gente, tudo na mão. Vem, filho, sai do seu lugar, vem buscar, está aqui, eu quero te entregar. E assim a gente clama pela mesma coisa e nunca vê acontecer. E Jesus está falando, se mova, saia, busque, faça algo, ande na minha palavra, entre no espiritual, saia do físico, venha, eu tenho tudo. Está tudo aqui, está na mesa. Ele está com a mão cheia. Não dá nem para ele segurar o microfone. Ele quer nos entregar tudo. Eu preciso correr um pouco, porque eu já estou me alongando demais. Mas, o Edinho já olhou no relógio ali, falando assim, cuidado, pastor, o senhor não tem tanta saúde. Mas eu não quero me alongar muito mesmo. Mas entendam isso, amado. O Senhor Jesus, Ele está esperando essas nossas atitudes, sabe? Eu digo, o que fazer enquanto esperamos? Mova-se no espiritual. Faça o que fez o Giovanni, faça o que fez a Andiara. Hoje está ali, sabe? Um milagre. Tanto a Andiara viva, quanto a Isabela. É um milagre, ou 2 milagres, eu não sei. Mas é milagre. Sabe? Fruto do quê? De atitude espiritual. Está ali 9 meses que já tem a Isabela, a Andiara abrindo o culto aqui, a pastora Andiara abrindo o culto aqui, e ela ali já mexendo com a boquinha. Não estava fazendo assim? Eu vi de lá o movimento da boca dela no colo da pastora Adra ali, não era isso? Mamãe. Que gostoso, um milagre. Os médicos disseram que não tinha jeito, mas Deus falou que teve e agiu. Por quê? Porque houve um caminhar para o espiritual e pegou aquilo que já estava pronto. O seu milagre já está pronto. Nós só estamos ajudando e conduzindo vocês para o sobrenatural de Deus, para que vocês possam ter essa vida e vida em abundância, sabe? Mas tem gente que diz assim, pastor, mas eu sou tão batalhadora, eu sou tão batalhador, eu sou tão trabalhador. Sabe, amados, o verso 2 aí desse que nós lemos, fala, qual é o problema?
O problema é o investimento errado, é a maneira errada. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Pão é aquilo que nos fortalece, pão é aquilo que nos satisfaz. Por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Você tem que me ouvir atentamente. Então, a realidade é que nós estamos investindo a nossa vida da maneira errada. Eu não estou falando que você não tem que trabalhar. Não é isso que eu estou falando. Pelo amor de Deus, nunca farei apologia à preguiça, né? Defender a preguiça jamais, né? A causa do comodismo. Não é isso. Pelo contrário, o cristão é o melhor funcionário que existe, é a pessoa mais bem dedicada e grata por aquilo que ela tem, que Deus tem permitido que ela faça nessa vida, seja para quem for. Ele é grato e ele faz de coração. Mas o problema não é que muita gente se esforce, nós muitas vezes nos esforçamos tanto para ter coisas que irão nos fazer felizes, para viver a vida. Eu estou trabalhando muito porque eu quero viver a vida no meu futuro. Estamos trabalhando muito para viver a vida que nós nunca vamos encontrar com o nosso próprio esforço humano. Trabalhe, faça o seu melhor, mas saiba, nunca deixe de dar a Deus o que é de Deus, porque senão você vai ser um crente frustrado, ou quase cristão frustrado. Não vai ver a plenitude de Deus na sua vida. Então, sabe, amados, então as pessoas trabalham, sabe, e no final das contas, ela não tem mais disposição para parar e separar um tempo para ir até Deus, para ouvir. E daí então, acabamos com isso perdendo a vida de Deus, perdemos a vida na nossa alma. Trabalhamos, nos esforçamos muito, fazemos aquilo que precisamos, mas deixamos de fazer aquilo que é mais importante, que é investir na nossa vida espiritual, sair do nosso comodismo e ir ao encontro, caminhar ao encontro da bênção de Deus, por intermédio, sim, de leitura, por intermédio de oração, mas principalmente por intermédio de comunhão com o corpo de Cristo. Para que serve um corpo, gente? Um corpo serve para a gente ver. Jesus diz, como você diz que ama a Deus, que você, a palavra de Deus diz, né? João diz ali na carta de 1 de João, capítulo 5, como você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê, se você não consegue amar os irmãos a quem você vê? Como? Você está enganando a você mesmo, você não ama a Deus. Para amar a Deus, nós temos que amar o corpo de Cristo. Ó, minha mulher, eu amo muito você, mas eu não gosto de você. Você é feia demais, você é grossa, você se veste mal. Eu não gosto do seu jeito, mas eu te amo, porque Deus colocou amor pela sua vida. Hipócrita, você não ama nada, você ama você. Quem ama, ama. Pode até dar um trato e ajudar, né? Mas ama. Pode até aconselhar, melhora isso, mas ama. Então, sabe, amado, sabe o que é errado? É que nós investimos, mas fazemos um investimento errado. Eu creio que o que ilustra muito bem este fato na Bíblia, que ilustra bem é a passagem da mulher do fluxo de sangue, que está em Marcos 5, do verso 25 ao 29, fala da mulher do fluxo de sangue. Põe aí para mim, Juliana. Marcos 5 diz assim, e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isto antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei.
E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Veja, essa mulher fazia um investimento errado. 12 anos perdendo sangue. Sabe o que a Bíblia diz que é o sangue? A Bíblia diz que a vida está no sangue. Então, biblicamente, essa mulher esteve 12 anos sofrendo, sem vida, perdendo a cada dia um pouquinho da sua vida. Investiu tudo que ela tinha, investiu em médicos, investiu em religiões, investiu em psicólogo, investiu em tudo que se podia investir. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus e falou: epa, eu acho que está aí. Só que tinha um monte de obstáculo. Ela era uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Mulher, naquela época menstruada, não podia tocar em ninguém, não podia sair na multidão durante o seu período. Imagine para tocar em Jesus, que era cercado por uma grande multidão. Mas essa mulher sabia de toda a dificuldade, mas ela sabia que ela tinha que mover e fazer um investimento, se esforçar, vencer os obstáculos, vencer a barreira, vencer os obstáculos físicos, vencer os obstáculos familiares, vencer os obstáculos de relacionamento, vencer o obstáculo de machismo que era muito forte naquela época, que mulher não podia, em hipótese alguma, tocar em homem, senão era considerada prostituta. Mulher menstruada não podia tocar em homem, senão ela corria um risco até de ser condenada à morte. Mas ela saiu, ela falou: eu não posso ficar passiva, eu já investi demais a minha vida, 12 anos perdendo a vida, eu vou sair. E ela então saiu, rompeu os obstáculos, aqueles homens todos julgando, mas ela empurrava e abria caminho e foi. Os homens já estavam pensando no que fazer com aquela mulher, mas ela chega e ela toca. E que ela, quando ela toca, ela não só encontra a cura física, mas Jesus olha para ela e fala: mulher, a tua fé te curou, você vá, porque você está salva. Ela ganhou a salvação e a cura. Sabe por quê? Ela creu e foi, venceu os seus obstáculos. Eu quero partir para um encerramento, mas cuidado com o investimento que você está fazendo com a sua vida. Trabalhe sim, seja o melhor, mas jamais permita que o trabalho roube a sua vida com Deus, a sua vida espiritual, o seu pique, o seu desejo de buscar a Deus. Nada vai nos separar do amor de Deus, é verdade, mas nós precisamos nos mover. Não tem coisa que eu gosto mais do que estar na igreja, como eu gosto de derramar aquilo que eu tenho, porque Deus, apesar das limitações, sabe, tem me dado uma vida interior. Quando eu tenho que ficar aqui sentado para trazer uma palavra por causa da saúde, a hora que eu cantava ali, a Ele a glória, eu falei: meu Deus, a minha vida existe para te glorificar. Eu estou impedido de pregar como eu gosto a tua palavra, mas eu não estou impedido de te exaltar, de te amar e de viver a tua vida. E aqui estou para derramar o restinho da vida física ainda que eu tenho sobre a vida de vocês. Talvez dure muitos anos, mas eu quero até lá, e vai durar, vocês vão ter que me aguentar por muito tempo, e até lá, eu quero escassamente, esporadicamente, mas sempre que eu tiver um piquezinho subir aqui. Amados, vamos fazer investimento errado, porque quando chegar o tempo que você não tem mais força, não tem mais vigor para fazer, você vai ter uma convicção dentro de você: quando eu pude, eu fiz
tudo que estava ao meu alcance, e hoje eu tenho paz na minha vida. Hoje eu posso não ter a saúde, mas eu tenho uma satisfação no meu interior de ter feito aquilo que Deus queria que eu fizesse. Então, sabe, amados, olha como você está investindo o seu vigor, a sua vida. A palavra de Deus diz ali em Marcos 8, no verso 36, de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quantas almas, sabe, irão para o inferno? Quantas pessoas que estão nessa vida, trabalham tanto, se esforçam tanto, mas não tem alma, a alma está morta, a alma não tem vida, não tem prazer nas coisas, não tem satisfação, não tem paz. Hoje, Deus está aqui para mudar essa história, e você está na presença de Deus. Então, veja, a palavra de Deus, ela diz, está aí no versículo 2, porque gasto dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho daquilo que não vai satisfazer. Ouve-me atentamente, e coma o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Queridos, aqui quando fala gordura, na época, a gordura era para Deus, né? Porque a gordura era o top. Quem não gosta, qual o homem, né, que gosta de churrasco, de picanha, quem não gosta de uma gordurinha da picanha? Hein, Juninho? Gosta da gordurinha da picanha, assim, né? Só não come mais, porque não dá, né? Mais, muito, né? Mas é gostoso. E Deus gostava da gordura, né? As pessoas hoje têm um pouco de preconceito, porque a gordura, o corpo é limitado, né? A gente não pode comer. Mas, sabe, aqui, biblicamente, quando fala de gordura, está falando de comer o melhor dessa terra. Ai, que nojo, gordura é o melhor. Esqueça a gordura. Tem até versões que já tirou a frase, essa expressão gordura, que é original, porque para eles era muito valor. Obrigado. Obrigado, Wesley. Então, sabe, amado, então é comer o melhor dessa terra, e a palavra diz disso. Sabe, querido, o segredo é ouvir a Deus. Ouça-me, venha, se mova, ouça, e você vai comer o melhor dessa terra. Coma, ouça, e sua alma viverá. E a palavra de Deus é interessante, né? Que ali em Isaías mesmo, no capítulo 1, no verso 19, ele diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Todo mundo quer o melhor, mas falta ouvir a Deus, porque para ouvir a Deus, a gente tem que se mover no espiritual. Temos que buscar os milagres de Deus para as nossas vidas. Mais 5 minutos e eu acabo. O grupo de louvor já pode até começar a se preparar. E aí a palavra de Deus diz, no verso 3, inclinai os vossos ouvidos, vinde a mim, ouça, me ouça, e a sua alma viverá. É nos mover em direção a Deus, parar um pouco, parar de ouvir a Globo, parar de ouvir aquilo que tira a vida da nossa alma, do nosso interior. Parar de viver assombrado, de viver escravizado na sua alma, no seu interior, com tantas notícias ruins. É da Atena, quem mais? Não conheço ninguém mais, porque eu quase não ouço nada de TV. Mas um monte de notícia ruim, de sensacionalismo. E eu parei a TV lá num desses programas aí, fica uma cena de morte, o cara levando um tiro, toda hora, e a pessoa fica olhando para isso. Como pode? Como pode? Um cristão já está morrendo, já está sem vida na sua alma, se alimentando dessas porcaria. Deus diz, pare,
O diabo está te alimentando com essas coisas. Eu quero ser bem informado. Não, você está virando alguém frio, sensacionalista. As pessoas já, quando vê alguém atropelado, já quer olhar, se alimentar daquilo. Para. Vinha Jesus, ouça, incline os seus ouvidos, vinha a mim, e a sua alma viverá. Talvez entrou aqui nessa noite pessoas deprimidas, desistidas, desanimadas. Eu quero dizer, você se moveu em direção a Deus. Hoje, mesmo sem você saber até, você investiu na sua vida espiritual. A palavra de Deus diz, em João 7,37, vinde a mim aquele que tem sede. Aquele que tem sede, venha a mim e beba de mim. Venha, se mova em direção a Deus. E diz que rios de água viva fluirão do seu interior. Às vezes eu vejo o pastor postando. Eu vi o pastor postando acidente de moto, que foi filmado. Para que aquilo? Para matar a minha alma. Sabe para que serve isso? Para matar a sua alma. Para matar os seus sentimentos. Para matar a sua paz, para matar a sua alegria. É para isso que servem essas coisas, essa curiosidade mórbida. Amados, Jesus disse que rios de água vivas correrão do nosso interior. O que está saindo de dentro de você? Mas eu tenho tantas lutas. Não é as lutas, não são as circunstâncias. Eu estou aqui falando de vida. Quando eu tenho um problema sério cardíaco, pode ficar tranquilo que eu não vou bater as botas aqui não. Bota assim, o Braz se cair, ele bate as botas porque ele está de bota. Mas sabe, amados, eu tenho bebido desta água. É lógico que é inevitável a gente beber um pouquinho de água suja nessa vida. Mas tem pessoa que é portador, que abre a boca, e eu fico, como um homem de Deus só fala besteira, posta um negócio que não edifica nada. O que tem saído do seu interior? São palavras de vida dentro da sua casa. A boca fala do que está cheio o coração. Do que você tem enchido o seu interior, do que você tem alimentado o seu coração. Você alimenta daquilo que você vê, daquilo que você ouve. É lógico, é inevitável, como eu disse, mas muitas coisas são evitáveis e nós não precisamos propagar quando chega até nós. Propague coisas boas, milagres de Deus. Jesus tem vida, Ele diz: se você beber de mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Jesus, Ele sempre está dizendo: venha, venha a mim, se mova, saia do seu comodismo, se mova no sobrenatural, se mova no espiritual, invista sua vida mais no espiritual, pare de investir em tanta besteira. Não quer dizer que Deus não tem o melhor dessa terra, porque Ele tem. Eu passei uma semana agradabilíssima ali num sítio com minha esposa, com o pastor Brás, com a pastora Clô, deleitando daquela paisagem linda, bebendo leite, sabe, que acabou de sair da vaca, da fábrica da vaca legítima, sabe, amado, ali comendo fruta no pé, ouvindo de manhã, acordando com passarinho, fazendo o que, Eduardo? Pepeuando, cantando, aquela passarinhada toda cantando, eu participando da oração aqui lá na varanda assim, 7 horas da manhã, e os passarinhos ali tudo, os canários, sabiá, chão de barro, bem-te-vi, rolinha, sabe, tudo ali cantando à minha volta, sabe?
Deus quer nos dar o melhor dessa terra, sim, mas quer que nós, em todo momento, tenhamos um investimento espiritual. Invista na vida de Deus, porque Ele tem vida e vida em abundância para você. E você que saiu da sua casa ouvindo o vinde, de alguma maneira você ouviu o vinde. E Jesus também ali em Mateus 11:28 ele diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a sua alma. Amados, você tem uma alma que está tão sofrida, tão castigada, mas tem um Deus neste lugar. Você se moveu rumo ao sobrenatural ao sair da sua casa, ao vir para cá. Amados, aqui a palavra de Deus é pregada. Aqui é um lugar de milagre, aqui é um lugar de alívio, porque você correu para os braços desse Deus maravilhoso. Vamos ficar em pé neste momento, enquanto o grupo ministra um cântico e nós apresentamos a nossa vida. Agora você veio até Deus, fale para Ele o alívio que você precisa, e Ele vai tocar na sua vida e dar vida para a sua alma. Outro lugar.